Amém? Glória a Deus, aleluia. Você achou? Eu estou falando só te enrolando para você achar o texto. Achou o texto? Qual o texto mesmo? Qual? Não, é o 13. Ah, isso, é o 13. 1 Samuel capítulo 13, tá bom? Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas preste atenção, você vai entender por que eu estou lendo todo esse capítulo. Posso começar? Amém? Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquemás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. Os que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquemás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Vamos dar uma paradinha para a gente entender aqui. O povo do Senhor agora tem um rei, que é o Saul, e esse povo tem um inimigo. Ele tem um povo que não quer que o povo de Israel seja próspero na face da terra. Esse povo o inimigo chama Filisteu. Fala comigo assim: Filisteu é o nome do inimigo. Ok. Aconteceu algo interessante. Jonatas fez uma guerra contra os filisteus e venceu os filisteus. Porém, os filisteus não se deram por vencidos e ficaram bravos. E eles ficaram tão bravos que eles se reuniram, um grupo ainda muito maior do que eles tinham. E eles se ajuntaram para atacar agora Israel. Olha que interessante, o número de guerreiros do exército de Israel dá mais ou menos 3.000. E se a gente olha o número de guerreiros dos filisteus, se perde os números, porque fala que eles eram da quantidade de areias do mar. Você conta a areia do mar? Você não tem como contar. Então, a proporção aqui, ela, sei se é 10 para 1, 100 para 1 ou 1.000 para 1, mas eu sei que é muito maior o exército dos filisteus do que o exército do povo de Israel. E qual foi a primeira reação do povo de Israel aqui? O que você viu? O que chamou a atenção para você? A primeira reação do povo de Israel, qual foi? Eles ficaram com medo. E o que eles fizeram? Eles se esconderam aonde? Aonde? Entraram em tudo quanto é buraco, entraram em tudo quanto é cisterna, esconderam no meio de túmulo, esconderam no meio do penhasco. Eu só sei que esse povo ficou morrendo de medo e se esconderam dos seus inimigos. Primeira cena. Vamos avançar agora, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquemás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, fala comigo, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: precedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou,
pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha, Samuel, que é o profeta, havia dito para que Saul pudesse aguardar por 7 dias, que ele viria até Saul, abençoaria Saul, ia ungir Saul, e essa unção de Samuel sobre Saul seria a unção que confirmaria o seu reinado. Agora, o que acontece nessa parte do texto? Você percebe que Saul, ele ficou com tanto medo dos filisteus, ele se sentiu pressionado pelas circunstâncias, que ele se meteu a fazer algo que não era para ele fazer. Ele não poderia fazer o holocausto. Quem faz o holocausto é o sacerdote. E aí o que acontece com Saul? Saul, ele vai fazer o sacerdote, vai fazer o holocausto, que é a função do sacerdote. Só que ele não consegue esperar o sacerdote chegar. E parece mais ou menos aquelas cenas que a gente vê no Instagram, quando tem um pessoal cavando, né? Você já viu aquela figurinha? Tem um pessoal cavando de um lado e do outro. Um está cavando aqui, achou um diamante. E o outro está cavando aqui, aí tem lá 10.000 diamantes. Mas aí ele está quase encontrando a mina toda. Mas porque um encontrou um diamante, esse aqui fica o quê? Ah, eu estou cavando no lugar errado. Não, eu vou parar. Ele reclama e ele não continua, ele não avança. E por não avançar, o que não acontece com ele? Ele não encontra aquilo que ele se propôs buscar. Quantos de vocês já viram essa cena lá no Instagram, né? Mais ou menos essa historinha aí. Vamos avançar então agora. Agora você vai passar, por favor. Olha só. Não, deixa eu seguir aqui do 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeia de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele. Fala assim comigo, 600 homens. O texto fala que ele começou com 3.000, agora ele tem 600 homens. Isso é bom ou é ruim? Sei não, hein? Então se encontrou com 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquemás. Os saqueadores, fala comigo, saqueadores, saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. O que o saqueador quer fazer? O que o saqueador quer fazer? Saquear. Saquear o quê? Roubar. Então os roubadores saíram. E saíram em 3 direções. Então um deles tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outro tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceiro o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Agora olha que coisa interessante. 19. Ora, em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a renha do seu arado, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Olha só, eles estão se preparando para lutar, mas não tem espada na mão, porque os filisteus oprimiam tanto o povo de Deus, que não deixava eles produzirem as suas próprias armas. E aí então, eles tinham que ir lá no campo dos filisteus, pagar para amolar as suas ferramentas de uso de trabalho. Se você for olhar lá em Efésios, quando ele fala sobre a armadura da fé, você vai ver as armas que cada cristão ele tem. Lá tem uma espada, que é a espada que é a palavra do Senhor, que é a única arma do povo crente para atacar. E ele tem uma outra, tem as armas de defesa. As armas de defesa é o capacete, ele tem um cinturão, ele tem a sandália, ele tem também o escudo. Todas as armas de defesa. Então é como se nós entendêssemos que esse povo está sendo tão oprimido pelo inimigo, que esse povo não tem mais fé, que esse povo não tem mais sonho, que esse povo não tem mais esperança, porque tudo isso lhe foi roubado, lhe foi tirado por Satanás. E o pior,
eles ainda têm que pagar pedágio para Satanás. Eles ainda têm que mais ou menos pedir a permissão a Satanás, para que possa eles lograrem algum suposto avanço. Vamos lá, vamos entendendo essa situação aqui. Vamos avançar um pouco mais. Então no 21, agora eu vou lá no 14. Sucedeu-lhe um dia, capítulo 14, disse Jonas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Borés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquemás, e outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo, Senhor, segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, sua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se não disser assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos aonde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disseres: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram eles: eis que já os hebreus, olha que interessante, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós nos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinho, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, seu escudeiro, e os matava atrás dele. Sucedeu essa primeira derrota que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo em que todo o povo estava. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam o sentinela de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo um para cá, outro para lá. Então disse Saul a seu povo que estava com ele: ora, contai e vede, quem é que saiu de entre nós? Contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: traz-me aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço se havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja. E a espada de um contra o outro, houve grande tumulto. Olha, o filisteu está lutando contra filisteu. Filisteu está matando o filisteu aqui. A vitória de Jonatas e o escudeiro foi tão grande que eles ficaram com tanto pavor, com tanto medo, que eles começam a matar uns aos outros. Há uma confusão no arraial dos filisteus agora, estão confusos. Olha que legal. E também com os filisteus deles havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam para a região montanhosa de Efraim, olha só que interessante, sabe o que significa Efraim? Terra frutífera. Fala comigo assim: terra frutífera. É interessante que o povo está escondendo na terra frutífera. É interessante que o povo está com medo na terra frutífera. Então, todos eles que estavam em Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. A batalha passou além de Bet-Aven, o lugar da vaidade. Bet-Aven significa lugar da vaidade. Veja, olha que coisa incrível que esse texto fala para a gente. Meditando um pouco nessa palavra e olhando para nós a respeito da série que nós estamos trabalhando com vocês sobre os sonhos,
eu entendo que nós precisamos entender alguns princípios para que eu e você vivamos tudo aquilo que Deus tem para que eu e você possamos viver. Você tem sabido que o Senhor quer abençoar você. Você já tem conhecido que Deus é um Deus da abundância. Você já sabe que você é um filho de Deus, que você é herdeiro de Deus, que tudo que é de Deus é para você. Você já sabe de todas essas verdades. Você tem ciência que contra o nosso Deus ninguém pode, que Deus é poderoso, que basta Deus lançar uma palavra e coisas novas acontecem. Você já está ciente de todas essas coisas. Você está ouvindo esses dias todos, que nós estamos expondo vocês a palavra. Olha, na terça-feira passada falamos dos processos, que palavra gostosa. A palavra de confronto, é verdade, mas uma palavra que nos disse que nós precisamos entender que temos que viver e superar e vencer os processos pelos quais estamos vivendo. Nós só ouvimos tantas outras palavras abençoadas. Você está aí com o marcador de Bíblia, você está colocando no seu marcador de Bíblia aí aquilo que Deus tem falado com você. E hoje eu quero falar com você o que te impede de viver o que Deus planejou para que você viva. Hoje eu quero que você entenda isso. O que está impedindo você de viver a abundância que Deus planejou para que você viva? O que hoje, se você me responder assim e falar assim, pastor, não sei. Não, eu sei. O que te impede, querido, para que você viva a vida que Deus sempre sonhou e planejou para que você viva? Quais são os impedimentos que estão dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa. Para esse povo aqui, os impedimentos deles eram o seguinte: eles não têm espada. Esse povo não sabia lutar. Esse povo não era um povo versado na luta. Esse povo era um povo trabalhador, trabalhava bastante, tinha que arar a terra. Então o que ele tinha era enxada, era foice para cavar a terra. A foice serve para quê mesmo? Para tirar algumas coisas, né? Talvez para tirar os milhos. Mas tudo aquilo que ele tem na mão é material para trabalhar. Então esse povo tem a disposição para isso, fala com mais vontade. Tem disposição para trabalhar. Todos vocês acordam cedo para trabalhar? Acordam ou não acordam? Sim ou não? Ok. Todos vocês acordam cedo para trabalhar. Por que vocês acordam cedo para trabalhar? Por quê? Por que você trabalha, gente? Você trabalha para quê? Para que você quer ganhar dinheiro? Para ter sustento. Tá? Então quer dizer, se você não trabalhar, você não vai comer, é isso? Então você tem que trabalhar porque você tem que se sustentar e tem que sustentar alguém. Quem é pai de família aqui? Deixa eu ver, pai de família. Isso, então você tem mais boca para sustentar, não é verdade? Então você tem que trabalhar. Agora, a gente trabalha porque o Evangelho fala para a gente trabalhar. A gente fala que nós vamos comer com o suor no nosso rosto. Então o trabalho, ele é de Deus. E a gente precisa trabalhar. Quem não trabalha, o que ele é? Preguiçoso, vagabundo, né? Folgado. Então a pessoa, ela precisa trabalhar. Então olha para o seu irmão e fala assim, você é folgado ou você é trabalhador? Vê aí, faz uma leitura aí do que ele falou com você. Trabalhador. Ele é trabalhador. Nós somos trabalhadores. Agora vê que legal, eles sabem trabalhar, mas mesmo só sabendo trabalhar, eles não estão vivendo uma vida que o Senhor planejou para eles, porque todas as vezes que eles estão trabalhando, eles estão dando duro, eles estão acordando cedo, eles são perseverantes, eles trabalham, mas eles não conseguem viver uma vida feliz, porque eles estão debaixo de um jugo, porque eles estão debaixo de um domínio de Satanás, do inimigo que é o filisteu. Então esse povo é trabalhador, mas esse povo não sabe lutar. Esse povo sabe trabalhar demais, mas esse povo não sabe como lutar, porque lhes faltam as armas nas mãos. Então esse povo, o que eles fazem? Eles querem a bênção, mas não estão tendo a bênção. Eles têm o sonho da conquista, mas não conquistam nada, porque eles estão vivendo debaixo de uma opressão. E porque eles estão vivendo debaixo de uma opressão, eles estão então o quê? Vivendo fora de um plano e de um propósito que Deus estabeleceu para eles. Agora tem um rei.
agora tem Saul, agora tem exército. Então vamos dizer que agora aquele povo tem um fio de uma esperança. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Qual é o fio da esperança? Eu vi uma palavra abençoada, eu vi uma palavra que me alimentou, eu vi uma palavra que disse que eu sou filho, eu vi uma palavra que disse que Deus é por mim, eu vi uma palavra que disse que se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vi uma palavra que disse que Deus vai escancarar na minha vida. E como é que você ficou naquele dia? Uau! Eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim animado, porque Deus vai fazer na minha vida. Fio de esperança. Então ele tem um fio de esperança. Agora a gente tem um rei sobre a gente. Algumas pessoas se ajuntaram como fio de esperança. Uau, agora vai dar certo. Porém, veja só, a gente começa a ganhar as nossas primeiras lutas. Você começa a caminhar e vencer. Agora, veja, quando você tem uma vitória, seja em qual área que for na sua vida, sentimental, financeira, ministerial, seja em que área que for na sua vida, você tem uma vitória. Você estava numa encrenca danada e Deus veio, te deu uma vitória. Você venceu o filisteu, que legal. Agora você vence a sua primeira vitória. O que acontece agora? Olhando para o texto, o que vai acontecer? Veja, o Jonatas ganhou a primeira vitória dele. E o que aconteceu? O inferno ficou infernal. O demônio ficou encapetado. E eles olharam e falaram assim: ah lá, agora eles saíram e estão achando que vão vencer. Nós vamos dar uma lição neles agora. E aí o que eles vão fazer? Eles vêm com todo o poderio. E o inferno vem mostrando toda a sua força contra nós. E de repente a gente vence a primeira luta e a gente fica todo feliz. Mas a gente vai passar para o segundo embate. E quando a gente chega lá no segundo embate, a gente olha e fala assim: meu Deus, eu sou trabalhador, eu não sei lidar com essa situação não. Eu sou um trabalhador e eu não sei lidar com essa situação que está agora se levantando contra mim, com essa intimidação que veio contra mim, com isso tudo que veio contra a minha família, contra o meu filho, no meu casamento. Como que eu vou lidar com essa situação? Porque parece que eu virei crente e as coisas pioraram para o meu lado. Quem já teve essa sensação assim? Virou crente e as coisas pioraram para o seu lado. Levanta a mão, deixa eu ver assim. Parece que... Não? Quem teve a sensação que quando virou crente as coisas pioraram para o seu lado? Rapaz, agora a luta, só aumenta a luta. Agora só aumenta as pessoas que me perseguem. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Sabe o que o povo aqui fez? Ficou na caverna, ficou escondido, entrou para o túmulo. Se entrou para esconder no túmulo, está falando assim: meu Deus, depressão, com depressão. Olha aí, o crente com depressão. Ai, não dá. Então, não dá. Vida, céu. Como é que é o negócio? Azar, não é assim? Como é que o pessoal fala? É isso mesmo? Azar. E aí ele fica em depressão. Deixa eu dizer uma coisa, pastor, mas você está dizendo que depressão? Não, existe a depressão que ela é hormonal, existe assim, mas toda depressão é a morte de alguma coisa dentro da gente. Deus não planejou para que ninguém de nós tivéssemos depressão. Toda depressão é a morte de alguma coisa dentro da gente. E geralmente a depressão é quando nós não sabemos lidar com a morte de alguma coisa que aconteceu dentro da gente, com uma situação que veio sobre nós. Porque veio um exército, e veio um exército tão numeroso, que ele começou a me colocar ao chão. E como eu não consigo reagir àquilo que sobreveio sobre mim, na maioria das vezes o que acontece comigo, eu fico então o quê? Eu fico intocado, eu fico esperando a morte chegar, eu me escondo no túmulo. E quem está se escondendo no túmulo não quer lutar, não quer se posicionar diante das coisas que sobrevêm sobre ele, porque ele já desistiu da vida. Mas ele começou a guerra. A guerra, ela é feita de sucessivas batalhas. Ele venceu a primeira batalha, quando está para vencer a segunda, ele está se escondendo no túmulo. Então esse povo se escondeu lá no túmulo, ficou tudo nos buracos,
Ficou tudo aquém daquilo que Deus havia chamado para que eles pudessem viver. Está escondido. Olha para o seu irmão e fala assim: escondeu. Fala assim: amarelou. Entendeu? Alguns de vocês já conhecem algum amarelão aqui? Levanta a mão assim, aquele que amarelou um dia na vida. Todo mundo um dia amarelou na vida, né? Amém. Olha para o seu irmão, vê se você está com a cara amarela. Meu Deus, eu não consigo mais ficar sem óculos. Vocês ficam tudo embaçado na minha frente. Então veja, aí, o que vai acontecer na história agora? Eles estão reunidos? Deixa eu dizer uma coisa. Só reunir não adianta muito não. Eles só estão reunidos. Aonde que a gente se reúne, gente? Na igreja. Então eles vão tudo para a igreja, estão tudo na igreja, o acampamento da igreja, estão tudo lá na igreja. Aí estão tudo lá na igreja, o inimigo vindo, o inimigo se orquestrando, o inimigo se ajuntando para arrebentar a gente. Eles estão lá na igreja, mas o que eles estão fazendo na igreja? Eles estão tudo com medo, um monte de gente com medo, afinal de contas é só gente que só sabe trabalhar, não sabe lutar. Então se eles não sabem lutar, eles estão esperando alguém que lute por eles. Aí eles estão lá, 600 homens, parados, reunidos, contando história, pregando, adorando, orando. Isso tudo é muito bom, mas se isso tudo não tiver uma ação, se isso tudo não nos impelir a fazer algo, é apenas um momento onde nós nos reunimos para cantar, orar e falar de Deus e falar um dos outros. Vamos ser sinceros, a gente também fala um dos outros, não fala? Só bem, ninguém fala mal de ninguém, né? Ninguém fala mal de ninguém, a gente só fala bem uns dos outros. Então a gente fica reunido aqui, ó. Aí no meio dessa reunião, saiu 2 arretados. Saiu um tal de Jonatas, e saiu com seu escudeiro. Meu Deus, não vai para a luta sem um período de intercessão. Alguém que vai te escudar, alguém que te protege, alguém que é aliançado com você. Então o Jonatas saiu e falou assim: vamos sair de fininho? Aí o cara falou assim: para onde? Vão dar na cara dos filisteus? Estou junto. Hashtag, que horas que é? Agora. Agora eles estão tudo dormindo. Acabou o culto lá, estão tudo dormindo. Agora nós vamos sair de fininho. Não vou nada falar nem com meu pai. Eu vou sair agora. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos subir como é que chama o negócio? Desfiladeiro? Desfiladeiro. É uma greta. Eu imagino que é uma greta, que ele está falando de um lado e de outro. Ó, ele fala aqui da terra, de um é parede esbranquiçada, e de outro é terra de espinho. Meu Deus, eu estava pedindo a Deus uma revelação disso, me veio aqui agora. O que é parede esbranquiçada? Você lembra o que Jesus falou, quem era a parede esbranquiçada? Sepulcro caiado. Quem é sepulcro caiado? Religião, religioso. É aquele que só fica reunido e não faz nada. Então eles subiram de um lado a penha, que é espelhada branca, e subiram do outro lado, que é sené, que significa espinho. Então ele está vivendo uma vida de religiosa cheia de espinho, que não te avança para lado nenhum. Então ele começa a escalar, para subir, para ir para o topo, para lutar no topo. E ele começa então, ele entra na fenda, entra a religião e as dificuldades da vida. A vida é espinhosa, os problemas, aquilo que não te impede de subir. Ele olha para aquilo e ele fala o seguinte: nós vamos subir é por aqui. Porque tudo isso que o inimigo fez para nos separar, espinho e religião, vai ser por onde nós vamos subir. Porque eles não imaginam que nós vamos superar aquilo que eles fizeram para nos parar. E é nesse lugar onde eles não acreditam que a gente pode vencer, que nós vamos subir. Então naquele momento, o que eles fazem? Eles estão subindo pela parede esbranquiçada, e estão subindo pelo lugar cheio de ponta, de pedra, pedregulho. Estão subindo. E quando eles sobem, chegam lá em cima, tem uma guarnição. Tem um lugar bem fechado. Tem sentinelas guardando o lugar. Um lugar que não é para ser conquistado, mas é um lugar onde as trevas estão todas municiadas para poder atacar o povo de Deus. E quando eles chegam lá, Jonatas e seu escudeiro,
É bonito você ver o escudeiro, porque o escudeiro fala assim: tudo que o seu coração se inclinar, eu faço. Então, ô Jonatas, vai na frente, que eu vou atrás de você. E veja, ele fala que quando eles vão atacar agora os filisteus, eles ficam de gatinho. Então aquela posição que eles vão chegando de gatinho. E aí o escudeiro faz a mesma coisa. Aquilo que o Jonatas está fazendo, o escudeiro está fazendo. E eles vão para dentro do inimigo. Haviam 20 homens fortemente armados. E pelo que o texto fala, nos parece que o espaço da luta é um espaço pequeno. Se você vai lutar com 20 homens num espaço maior, é um certo nível de luta, correto? Mas pega 20 homens para lutar num espaço menor. O que é melhor lutar? Se for melhor lutar 2 contra 20, né? 2 contra 20, cada um vai ter que matar no mínimo 10. É mais ou menos aquele filme do ninja, que o ninja está lá, vem um monte de gente, você sai batendo todo mundo, né? Aí a gente estufa o peito, o homem fala, eu falo assim para meu filho, isso aí, ó, papai era assim, era nada, né? É só para tirar um barato com os meus filhos. E aí veja, 10 para cada um. Só que o espaço é um espaço curto, Bruno. Isso facilita ou dificulta a luta? Dificulta. Então eles estão no lugar apertado, lutando no lugar apertado, e eles mataram 20. E na hora que eles mataram 20, meu amigo, o que aconteceu lá no arraial do Filisteu? O que aconteceu? Eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. Eles olharam aquela situação e falaram assim: meu Deus, o Israel subiu, o povo está vindo aí. Eles passaram pela guarnição, e para passar pela guarnição deve ter vindo eles todos. Eles subiram, e quando eles mataram aqueles 20, o povo de Saul que está lá, os 600, você lembra? Eles estavam na igreja, lembra? Eles estavam lá na igreja, uns saíram, 2 saíram, então ficaram 598 pessoas lá, e eles ficaram, e na hora que eles olharam para o alto, falaram assim: o que é aquele alvoroço lá? O que está acontecendo lá? Tem gente correndo para lá, tem gente correndo para cá. Eles olham aquilo e falam assim: que alvoroço é aquele lá? Que alvoroço é aquele lá? Aí eles entenderam que havia um campo de batalha, que eles estavam com medo. Aí esse povo que estava embaixo se animou. Sabe o que eles fizeram? Subiram. E quando eles sobem, eles entram na peleja. Mas quando eles já chegam na peleja, está tudo facilitado, porque o próprio filisteu está matando o filisteu. Eles ficaram tão encapetados, que a capeta lutando contra o capeta. É um dando cabeçada no outro, é um matando o outro. É isso que aconteceu. Olha o que Deus faz. Agora vem cá, com que armas eles entraram para entrar nessa batalha? Porque o texto só fala que quem tinha espada era só Saul e Jonatas. Com qual espada eles foram lutar? O que eles tinham na mão para lutar? Enxada, foice. Eles subiram foi com isso. Subiram para lutar com foice e com enxada. Tudo é improvável para eles vencer a batalha. Tudo estava contrário a eles para vencer uma batalha. Tudo, logicamente falando, estava nada favorecendo-os. Mas quando eles percebem que 2 venceram a batalha, e eles tiveram um parâmetro como se luta, eles se animaram, encheram o coração de fé e saíram dos buracos. E quando eles saíram dos buracos, eles foram e derrubaram todos os seus inimigos. Fala comigo assim: isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou ruim, gente? Então fala comigo, pelo amor de Deus, é bom ou ruim? Meu Deus, eles triunfaram sobre aquilo que estavam fazendo eles ficarem paralisados. Qual é o seu sonho? E o que te impede de realizá-los? Quais são as situações que estão na sua vida que impede você de ter uma ação concreta, de ir em direção àquilo que Deus estabeleceu para você? Pastor, eu só sou trabalhador, então tem que aprender a lutar. Como assim, pastor? Você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a lutar com as armas do Senhor.
não é lutando da nossa maneira, é lutando nas armas do Senhor. Como eu luto nas armas do Senhor? Conhecendo, porque a espada é a palavra. Fala comigo, a espada é a palavra. Fala com o seu irmão assim, mas não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Não, fala com convicção, fala assim, a palavra de Deus. Fala assim, você nunca vai vencer o inimigo com a palavra assim, eu acho que Deus quer isso. Você não tem que achar nada, você tem que ter convicção daquilo que Deus te diz. A boca do crente não pode ser, eu acho que Deus está falando isso. Você acha, você não acha nada, você está confuso, você não tem certeza. Eu acho que é para namorar o Zezinho. Você não acha nada, você quer namorar o Zezinho e quer colocar Deus no rolo para que você namore o Zezinho. É isso que você, por isso você está falando, eu acho que é o Zezinho que eu vou namorar, não é? Eu acho que eu tenho que sair do emprego. O Zezinho, quem está querendo namorar com você, Zezinho? Misericórdia. Você não quer namorar não? Misericórdia? Ué, olha aí, olha o Zezinho lá. Então veja, a gente não pode achar nada não, gente. Olha para o seu irmão assim, o problema do crente é que ele está achando muita coisa. Ele não tem certeza de nada. Meu irmão, vem cá, presta atenção, vamos falar sério. Vamos falar olho no olho. Irmãozão, presta atenção. A gente sempre vai ter luta. A gente sempre vai passar por um momento de pressão. Vem cá, se você não sabe disso, deixa eu te dizer algo. A primeira batalha que você venceu, te habilita para a segunda. A segunda te habilita para a terceira. A terceira te habilita para a quarta. Quer ver uma coisa? Quem é pai de mais de um filho aqui? Amém. Nós erramos mais com qual filho? Com o primeiro. Com o segundo, erramos menos. E com o terceiro, ficamos PhD. Agora a gente já sabe quando é amanhã. Agora a gente já sabe quando ele está. E aí a gente já não se escandaliza mais com algumas coisas que nós escandalizávamos com o primeiro filho. Quem foi o pai de primeira viagem, que quando o filho estava dormindo no berço, chegava lá para botar a mão no narizinho dele para ver se estava respirando? Todo pai faz isso. Todo pai fala, será que você está respirando? Já no terceiro filho você não bota mais dedo no nariz dele, você sabe que o menino está respirando. Vai até o terceiro? Não, aí é muita preocupação, por isso fica ansiosa demais. Porque você sabe que o moleque é assim mesmo, ele dorme assim. Então veja, aí o que eu quero que você entenda? Aquilo pegando um gancho na palavra que nós recebemos na terça-feira. Você está vivendo os seus processos. Mas o que você não pode fazer é enfiar para dentro do buraco. O que você não pode fazer é entrar para dentro de um túmulo. O que você deve fazer é aprender como lutar. Porque você não vai lutar com as suas armas. Agora veja, você luta com as armas da fé. E qualquer coisa que você tem na sua mão, utilizando a fé, derruba um batalhão do inferno. Você entendeu? A fé vem de dentro. Eu não te falei que Deus vai fazer uma reforma dentro de você? A fé vem de dentro. E quando eu dou um passo na concordância da palavra, fé, e qualquer coisa que eu tenho na mão, serve para o mover de fé. Que é igual a semente. A semente ela pode parecer insignificante, mas quando ela é plantada, ela vai gerar uma abundância. Mas ao olhar para uma semente, você não imagina que ela pode gerar algo tão grande na vida minha e sua. Fé é assim. Fé é uma semente, é uma concordância com a palavra de Deus, e a concordância é a obediência à palavra de Deus. Por exemplo, problema financeiro, você não vai vencer com as suas próprias armas, simplesmente trabalhando igual um burro de carga. 2 serviços agora, você tem 2 serviços, vou ter o 3º serviço, eu vou ter o 4º serviço. Você não vai vencer assim, você vai ficar mais cansado, e você vai ficar mais desanimado. Sabe como é que você vai vencer? Aplicando a fé. Você gosta de ouvir, não gosta de ouvir, mas a Bíblia fala isso. Dízimo.
oferta, primícia, semeadura. Ah, mas eu não concordo com esse negócio, por isso está na peleja. Se você não tiver disposição para subir o penhasco da religiosidade e o penhasco do outro lado do monte de pedregulho, você não vai chegar no topo. Aí você precisa de ouvir alguém que te dê um testemunho de vitória, que usou a espada, para que você se anime a falar assim: uau, tem jeito para mim. É a mesma coisa quando alguém está lá em depressão, e vem alguém que fala assim: eu subi a montanha do lado da penha, do lado da religiosidade e das dificuldades, cheguei no topo, me posicionei, lutei com as armas de Deus, e venci o gigante chamado depressão. Eu dei na cara da guarnição, e ele ficou encapetado, endemoniado, saíram tudo da minha vida, e agora eu recebi a graça, o poder e a unção de Deus sobre mim. Eu aprendi a lutar assim, eu aprendi a vencer desta forma. Aí, quando você está lá no topo, você está dando testemunho, e as pessoas estão ouvindo você, e elas vão animando em fé. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? A sua vitória vai destravar a vitória de gente que você nem imagina que um dia você vai ser usado para destravar. Porque quando você dá um testemunho de vitória, não é para um, são para muitos. Um exemplo, eu estou pregando aqui, está sendo filmado lá. Eu não sei para onde vai essa filmagem. Uma vez eu fiquei sabendo que tinha gente nos Estados Unidos assistindo o culto daqui. Então o que eu estou falando aqui pode abençoar alguém lá nos Estados Unidos, que eu nunca venha saber que o meu testemunho gerou a fé que aquela pessoa precisava para vencer. Mas por isso que Deus, Ele quer que eu e você vençamos, conquistemos os nossos sonhos, porque a sua vitória é a vitória de muitos. Mas se você habituou a ficar na caverna, no túmulo, talvez você pode estar influenciando outras pessoas a ficarem como você. Isso não é bom. Então a primeira postura que a gente tem que ter, disposição de sair dos buracos que nós entramos. Você não foi feito para viver em buraco. Olha para o seu irmão e fala assim: você não foi feito para viver em buraco. Mas como eu faço para sair, pastor? Fé. Ouvindo a palavra. Meu buraco é familiar, pastor. A minha vida é uma desgraça. Eu não vivo bem com meu marido, ou eu não vivo bem com a minha esposa, ou eu não vivo bem com os meus filhos. O meu buraco é a família. Ah, meu buraco é a minha sexualidade, pastor. O meu buraco são os meus vícios, pastor. O meu buraco, sei lá, acabou a criatividade, buraco meu. Fala alguma coisa aí. Fala outro nome de algum buraco. Meu buraco é o quê? O quê? Enfermidade, pastor. O meu buraco é essas coisas. Você vai ficar nesse buraco ou você vai sair dele? Pergunta ao seu irmão, vai ficar ou vai sair? Aí o que você está esperando? O que você está esperando? Pergunta a pessoa que você está esperando. Você não fala, mas eu sei. Você está esperando que alguém te tire daí, não é? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Para sair, você precisa fazer assim, ó. Está no buraco, vai jogar uma corda. Aí se você não pegar a corda, fica difícil de puxar. Eu quero que alguém venha me salvar daqui. Mas alguém já veio, Jesus já veio para te salvar. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já deixou a instrução para nós. Tudo já foi feito por você. Você está esperando o quê? Não, estou esperando o pastor Cadu. Meu irmão, Jesus é melhor do que o pastor Cadu. Não, porque o pastor Cadu não veio visitar. E é bem provável que eu não vou te visitar mesmo. É bem provável que eu não vou lá te visitar. Então vou sair da igreja.
que eu posso fazer? Não gostaria que você saísse. Mas se você quiser sair. Não, mas por quê? Irmãozão, Jesus já pagou o preço para você. Sabe o que eu estou fazendo aqui com essa pregação? Jogando a corda para você pegar. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Falando assim, filhão, pega a corda. Deixa Deus te içar, ajuda Ele. Como? Porque sem fé é possível agradar a Deus. Deus quer te tirar, mas Ele quer que encontrar fé no teu coração. Então agarra naquilo que Deus te falar. E anda segundo aquilo que Deus te fala. E quando você andar segundo Deus te fala, você vai ver Deus subindo você. E Deus te estabelecendo em lugares que você jamais um dia imaginou estar neles. E o dia que você subir tanto, Ele vai olhar e vai falar com você, com o mundo assim: olha para o meu filho. Ele vai dizer assim, por exemplo, alguém que estava em depressão. Quem que vivia em depressão aqui? Preso em depressão aqui? Então fica em pé, quem estava em depressão, teve agarrado em depressão aí na vida aí. Amém? Ok. Mais alguém? Olha lá. Quem estava preso? Tá lá atrás também tem. Tá. Aqui tem. Tudo gente presa em depressão, ó. Tudo gente presa no buraco da depressão. Está no buraco ainda? Saiu já? Uau, que legal. Olha aí, testemunho para quem saiu do buraco. Então, se você está passando por depressão, olha o testemunho. Pode sentar, por favor. Quem saiu do buraco familiar, vida quebrada, e Deus restaurou o casamento, Deus fez algo lindo na sua vida aí. Quem foi? Saiu desse buraco aí. Aí, ó, saiu do buraco. Tá vendo? Problema no casamento. Saiu lá desse buraco do casamento. Pode sentar. Quem estava com problema aí na área da sexualidade, sexualidade, né? Vivendo, deixa a vida me levar. Quem estava preso aí? Olha lá. Levantou lá, levantou aqui, levantou lá. Mais alguém? Olha aí, mais testemunho. Olha lá atrás um monte. Isso, um monte. Ó, testemunho para vocês. Amém. Amém. Quem estava preso na vida financeira, amarrado, e hoje consegue sair desse lugar. Ó, levanta aí, vida financeira. Então levanta você, vai levantar. Ah, você está com o quê? Está com o pé machucado, isso. Não, mas não pode levantar, isso, olha lá, ó. Olha lá, tudo preso aqui, ó, vida financeira. Não, mas você estava preso em um monte de buraco, hein, filho? Meu Deus, hein? Você está em pé direto, nesse, você vivia no buraco. Olha aí, pode sentar. Quem estava preso em enfermidade aqui? Preso em enfermidade. Vai ficar em pé, não? Não. Enfermidade. Quem estava preso em enfermidade? Levanta aí. Enfermidade, preso em enfermidade aqui. Mas quem? Enfermidade lá. Ó, tá vendo? Você também está em pé que estava? Não, né? Então duas aqui, ó. Mais testemunha aqui, ó. Se Deus faz na vida deles, não pode fazer na sua? Aí a espada levantando para você. Aí onde eles estão lá no topão falando assim, ó, eu venci a guarnição do inimigo. Você pode olhar para isso e falar assim, uau, eu vou lá também. Eu vou vencer aquilo que tem me vencido, para a glória de Deus.